Valers! Como é que vocês estão? E você, Sil, como você tá? Eu tô ótima, Adri. E a gente já começa com novidade porque tem informação nova aí sobre a produção do nosso livro Empreendedores do Brasil, que é um projeto baseado aqui no nosso podcast, que também é videocast, na verdade, eu falei do Suplício. E como não poderia deixar de ser, esse projeto novo, ele traz histórias de bastidores de empreendedores que falam um pouco, mas fazem muito, né, Adri? Isso! A gente já tem o nome de uma das 10 personagens que vão ser entrevistadas aqui para a obra. Essa obra ela vai mostrar o impacto da cultura e das regionalidades na jornada empreendedora dessas pessoas, na construção do negócio, né? E essa pessoa que a gente vai trazer é a nossa querida Karine Oliveira, que é fundadora da Wakanda Educação Empreendedora. E a gente tá encontrando a Karine toda hora em evento, a gente esbarra com ela, né? Porque, assim, a Karine, ela é de Salvador, ela é nascida, criada na comunidade Engenho Velho da Federação, que é um bairro bem famoso lá em Salvador, é bem populoso, ele também é violento, né? Tá sempre nas notícias aí que a gente não gosta de ver. E é lá que a Karine reside. Mesmo depois dela ter se tornado uma empreendedora famosa, a gente pode dizer que ela está famosinha aí, palestra no Brasil todo, contando como ela criou o Sebrae da Quebrada. A gente entrevistou a Karine, na temporada 2, foi o episódio 7. Então, se você não conhece a história da Karine, vai lá ouvir. Vale super a pena, gente. É um papo muito legal. E eu queria lembrar você que está ouvindo a gente que o Vale do Suplício é uma obra que está sendo financiada pela Lei Rouanet. Então, quem patrocinar vai conseguir abater 100% do valor investido no imposto de renda. Se você quiser apoiar, manda um e-mail para a gente no valedosuplicio@agenciaessence com SE no final, .com.br. Super, oportunidade super legal de botar sua marca num projeto interessante. E agora que a gente fez a nossa autopubli aqui, né? Vamos de coisas que a gente preferia desver. E no desver desse episódio, a Adri colocou para mim aqui uma notícia, uma reportagem recente do SBT News de março, agora de março, que mostrou que uma boa parcela de pessoas com deficiência demitidas durante a pandemia continuam sem emprego no estado de São Paulo, né? Em números é assim: de 2020 a 2023, mais de 120 mil PCDs foram mandados embora e somente 108 mil deles foram readmitidos, né? Então tem um saldo negativo aí de 12 mil vagas, isso segundo dados do Observatório dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O saldo de demissões e contratações de pessoas sem deficiência, isso no mesmo período, foi positivo em 2 mil vagas. Então, claro que a gente tem uma questão aí para entender melhor e para debater. E a convidada de hoje é uma pessoa que pode trazer esta e outras respostas sobre inclusão de PCDs no mercado de trabalho. Há 16 anos, ela fundou a Talento Incluir, que na época tinha outro nome, né? Mas logo virou Talento Incluir, né? E essa empresa já apoiou mais de 650 companhias em processos de inclusão e capacitação de lideranças e apoiou a contratação e inclusão de cerca de 9 mil pessoas com deficiência. Carolina Ignarra, seja muito bem-vinda ao Vale do Suplício. Obrigada, Adri. Obrigada, Silvia. É um prazer estar aqui com vocês para falar de uma notícia ruim, mas ao mesmo tempo para a gente aqui rotina, sabe? É sempre muito desafiadora a empregabilidade de pessoas com A gente deficiência. vai ter muito tempo para falar disso. E, Carol, eu aprendi assistindo seus conteúdos de uma importante ferramenta que se chama autodescrição para a inclusão de pessoas cegas. Então, deixa eu começar aqui. Eu sou a Adriele, eu sou uma mulher branca de cabelos e olhos castanhos. Muito bem, eu sou Caroline Guinarro, uma mulher de pele branca, cabelos castanhos escuros de tamanho médio liso. Estou com uma blusa azul royal, um óculos de armação amarelada, óculos de grau. E uma informação que não é uma autodescrição, porque eu aqui na janelinha da tela não dá para ver, mas é uma informação importante. Sou uma mulher com deficiência, eu uso cadeira de rodas há 23 anos
porque sofri um acidente de moto e adquiri uma lesão medular. Nossa, Carolina, você mandou muito mais detalhes do que eu. Acho que eu preciso reaprender com você a autodescrição. Eu estou sem óculos. Odri, deixa eu aproveitar e contar uma coisa, gente. Claro! Hoje, eu fiquei sabendo, assim, eu fiquei sabendo já no fim de semana e fiquei com aquilo na minha cabeça. E hoje eu fui descobrir mais. Já existe uma tecnologia para fazer audiodescrição, por exemplo, de imagens. Sabe que quando a gente vai nas redes sociais, a gente põe lá um hashtag para todos verem, que a gente está descrevendo aquelas imagens que estão ali. E aí, assim, eu tenho uma amiga que é cega que comentou que ela estava no grupo com a gente e eu descrevendo todas as fotos que a gente mandava. Ela, Carol, não precisa, eu uso o Be My Eyes. E aí eu ficou aquilo na minha cabeça, né? Aí eu fui perguntar para ela hoje, perguntei para mais uma pessoa cega e me validaram. Então, Be My Eyes, que é um aplicativo que faz match entre pessoas cegas e pessoas videntes. Ele não é brasileiro, mas já roda no Brasil há muitos anos. E a princípio era assim, ó, como não tinha ainda tecnologia, isso deve ter uns 8 anos, porque eu lembro que faz muito tempo que eu me cadastrei como voluntária no Be Mais Eyes. A gente se conectava online, numa ligação online por vídeo com uma pessoa cega. O cego estava precisando de uma ajuda. Olha, eu estou precisando saber a descrição desse lugar, você me ajuda? E você, como voluntária, ia lá e ajudava. E ele mostrava com o celular dele o que ele queria ver, onde ele estava, cor de, enfim, rótulo de embalagem, enfim. E agora eles avançaram muito e eles estão com essa tecnologia no aplicativo. Então, você coloca a foto que você quer audiodescrever ou mostra o aplicativo com a câmera para o lugar que você está e ele descreve o ambiente. Coisas que Caramba, que mesmo hoje legal! não veria tão bem, maravilhoso. Muito bom. Adorei saber. Então, fica aí de dica. Inteligência artificial para você vale também, se você for uma pessoa cega ou se você tiver conhecidos cegos, aí para indicar o Be My Eyes. Muito bom. E, Carol, você já mencionou, né, que você sofreu um acidente de moto com 23 anos, que lesionou sua coluna e te levou para a cadeira de rodas, né? É, e você é formada em educação física. Você, na época, já tinha estudado anatomia e, pelo que eu pesquisei, você também chegou a fazer um trabalho direcionado a pessoas com deficiência, antes de sofrer o acidente, né? A gente vai ter a oportunidade de falar sobre como esse acidente te transformou, mas eu queria perguntar, aqui no começo, o que essa contingência aí da vida foi incapaz de mudar em você? Ai, eu acho que essa contingência da minha vida, ela só consolidou um apelido que eu tinha. A minha mãe falava que eu tinha roda no pé, que eu sempre fui muito agitada e eu não parava, eu estava sempre para lá e para cá. E, e agora, literalmente, eu tenho rodas no pé e tem justificativa para entrar em casa de costas, né? Eu falo, já entro, já tô saindo que minhas rodas me levam. Eu acho que é isso, assim, essa é a característica mais forte que continua em mim, assim, eu me movimento muito, e no sentido literal e no sentido metáfora, né, dessa colocação, eu não estaciono, não deixo a vida parar, não. Ô Carol, a Adri disse, né? Você é educadora física de formação, e na época do seu acidente, você trabalhava numa consultoria de saúde corporativa, né? Claro que a gente foi buscar mais informação sobre você, queria te conhecer antes de te entrevistar, e claro que a gente foi investigar suas mídias sociais, e é aquela história de mídia social, mas a gente tem a impressão que você se sente, você se coloca como uma pessoa realizada profissionalmente, em outros âmbitos da sua vida, né? É, mas como é que foi reaprender mesmo a viver, a ter uma rotina, a trabalhar a partir do momento em que você se viu diante de uma nova condição física? Que você trouxesse um pouquinho desse passado. Sil, eu, a gente tem um lema que inclusive é lema do nosso negócio aqui, que é um dos lemas, um dos nossos valores todos são baseados em frases, né? E um deles, na frase, sempre contente, nunca satisfeita. Então, quando você traz a questão da realização, é o aprender a valorizar as conquistas, mas não se acomodar nelas, né? Então, sim, me sinto realizada, e a deficiência, quando aconteceu na minha vida, foi aquele marco, né, de uma grande tragédia que acontece,
uma mudança repentina de vida inesperada, que quando a gente não passa por isso, a gente acha que não vai dar conta. E a experiência que eu tinha tido antes, né, que a Adri até comentou, de já ter trabalhado com pessoas com deficiência no trabalho de faculdade, na educação física adaptada, num projeto de 6 meses, eu tinha essa percepção de que deficiência era uma coisa que eu não saberia lidar se fosse comigo. Mas quando aconteceu, parece que eu já estava esperando, sabe? Parece que era uma resposta que eu precisava, como um ser, né? Com a minha espiritualidade toda para fazer sentido a minha vida. Não foi um momento de tragédia literal, assim. Eu não fiquei muito triste, eu não fiquei chorando, não parei. A hora que aconteceu, algo para mim fez sentido e eu falei, eu acho que eu tenho alguma coisa para fazer com isso e toquei. Muito tem a ver com a base, com a educação que eu tive. Assim, meus pais sempre foram muito liberais com as nossas decisões e, ao mesmo tempo, nos conscientizavam. Uma das coisas era, nem meu pai nem minha mãe queriam que uma filha andasse de moto, mas a gente andava, eu e minha irmã mais nova. E aí eles falavam, olha, tá tudo bem, vocês têm 20 e poucos anos cada uma, mas se acontecer alguma coisa, e pode acontecer isso, aquilo, né? Se acontecer, vocês têm que se responsabilizar. Então, essa frase ecoava para mim, sabe? Eu falava assim, não posso desmontar, porque eu sabia que podia acontecer, aconteceu, agora eu tenho que Que tocar. loucura! E o seu acidente É, foi de moto? foi um acidente de moto, foi. Eu tinha 22, faz 23 anos, eu tô com Uhum. 40. A gente confunde mesmo, às vezes até eu confundo na hora de falar 22, 23, pode ter sido eu. E aí, assim, essa questão, essa condição que é uma rotina na vida da maior parte das pessoas com deficiência que eu conheço, o acidente, ter adquirido, né, no momento da vida tão jovem, foi um momento de se recompor. Para mim foi diferente. E não é que eu não tive que me recompor, eu acho que minha recomposição foi gradativa, né? Com o tempo passa e tristezas que não vieram no começo vieram depois. Hoje já faz 23 anos, eu já vivi muita coisa que talvez se eu tivesse vivido no começo teria sido até menos intenso. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Nem estou aqui pintando o mar de rosas porque não acho que é a melhor forma. Assim, eu falo agora mesmo eu estou apoiando uma amiga minha que é cega e que adquiriu a deficiência faz só 4 anos. E ela falou, mas eu adquiri, eu fiquei bem. Agora, 4 anos depois, eu estou sentindo uma tristeza. Eu falei para ela, faz parte. A gente não sabe quando vai vir a tristeza, né? Não é fácil ter um corpo disforme, ter uma necessidade funcional, porque vai além da cadeira, sabe, gente? A cadeira de rodas, ela, para mim, é uma liberdade. Não é um problema na minha vida. O problema é um corpo que funciona diferente, é um xixi que eu tenho que fazer diferente, e aí eu tenho material para utilizar, e aí eu tenho risco de infecção, e aí tem a dor por ficar muito tempo sentada, somada à dor por causa da lesão na medula. Então, tem uma série de questões com a deficiência que são difíceis da gente entender por que eu estou passando por isso, né? O não andar é o menos complicado de tudo. O mais complicado são as questões funcionais do corpo. No caso da minha amiga que é cega, percebendo as perdas aos poucos, né? Ela disse para mim assim, Carol, eu só vi o rosto do meu filho há 4 anos atrás. Ele era um bebê, agora ele está crescendo. Eu fico imaginando, porque um dia eu já se... E ela fica se culpando por sentir tristeza. Eu falo, não se culpe, faz parte da tristeza. Uhum. Com certeza, acho que é um processo de aceitação ao longo da sua jornada, né? E, Carol, você voltou logo depois que você sofreu o acidente, você voltou a trabalhar nessa consultoria, né? Que inclusive era de ginástica laboral. Aí também, né, nessa coisa de stalkear, né? Uma história que já foi contada, só pro Valer saber aqui. Você ficou um tempo afastada trabalhando nos bastidores, mas logo você decidiu, a convite, né, do time a se reintegrar aí nas, nas empresas e voltar a aparecer, né? Que era uma coisa que foi um momento que você se recolheu. Foram 6 anos, né, nessa consultoria, até o momento que você decidiu empreender. E eu acho essa história bastante interessante, porque a lei de cotas para a contratação de pessoas com deficiência já estava vigente, né?
E as empresas, conhecendo você pelo seu trabalho com ginástica laboral, começaram a te chamar para ser secretário ou recepcionista. É, isso a gente está falando de coisa de 15 anos atrás, mais ou menos, né? É, e pegando o seu exemplo, né, disso que aconteceu com você, quando a gente falava de cota para PCDs, parece que o que mais habilitava a pessoa para preencher um cargo era ser ou cadeirante ou ter alguma deficiência do que ter habilidades para aquela função, né? Porque era um processo inicial ainda de inclusão. Eu queria saber se isso ainda é assim. Eu queria conjugar esse verbo no passado, mas ainda é presente, viu, Dri? É, a- Quando eu comecei, foi exatamente por isso, assim, eu estava na minha área, eu voltei para a minha área, do jeitinho que você contou aí, 2 anos nos bastidores, depois eu já estava dentro das empresas de novo, fazendo o que eu tinha me formado para fazer e estava felizona. E aí vieram os convites, veio lei de cotas, e a lei de cotas não explica como fazer, e pressiona as empresas, e as empresas me faziam convites, nada a ver comigo. E esse incômodo me fez perceber uma necessidade, uma oportunidade de negócio. E assim, claro que a gente tem avanços. Eu não posso falar que todas as empresas vivem essa mesma realidade de contratar porque é lei. E aí contratar independente de olhar perfil, fica em busca de pessoas com deficiência que enquadram para a lei, mas que tenham o mínimo de deficiência possível, né? Falo que o mercado fala para a gente que são deficiências leves, a gente tira esse relativismo da deficiência, porque deficiência leve ou severa, ela depende de um histórico social, psicossocial, na verdade, não é só a parte clínica que deveria ser avaliada, mas as empresas ainda nos trazem colocações nesse sentido. Olha, eu gostaria de uma pessoa com deficiência, mas tem que andar. Tem que ser uma pessoa com deficiência que enxerga um pouco, uma pessoa com deficiência que escute e fale. E aí a gente tem ainda essa necessidade do mercado contratar por causa da lei, né? Isso é uma resposta. Existem empresas que evoluíram, mas que ainda não evoluíram na carreira, porque os indicadores de crescimento de carreira são muito baixos. Então, mesmo as empresas que já transcendem essa questão de contratar porque é lei, porque já batem suas cotas, têm contratações para além da lei de cotas, ainda nelas, pessoas com deficiência têm estacionamento na carreira, não crescem. Então, a gente tem ainda um mercado para amadurecer bastante, que tem evoluções, mas que ainda tem evoluções para fazer e bem importantes para a pessoa com deficiência ser impactada mais positivamente com tudo isso. E o negócio também, sabe, meninas, porque os estudos de diversidade e inclusão, eles trazem muitos benefícios da empresa ter diversidade e inclusão dentro do negócio, né? Então, melhora a retenção, melhora a inovação, os indicadores são altíssimos, 90% das empresas que respondem dizem que tem melhoras no relacionamento interpessoal. Só que esses indicadores só serão realidade se as pessoas estiverem incluídas. Então, não uma pessoa com deficiência e por isso eu vou ter melhor clima. Não, você vai ter melhor clima se a pessoa com deficiência estiver incluída. Se ela estiver de ladinho, isso pode, inclusive, ir bem contra o clima, por exemplo, né? Um clima organizacional. Então, ainda precisa se perceber o ganha-ganha disso, que não é só pela pessoa com deficiência, o negócio ganha muito. Né? Contratação não é sinônimo de inclusão, né, Carol? Não é. Não é? E até a exemplo do que estávamos falando sobre tecnologia, né? E tecnologia do Be My Eyes, inteligência artificial, muito do que a gente usa hoje de tecnologia e que todas as pessoas usam foram criadas para pessoas com deficiência. Então, quando a telefonia começou a fazer mensagem de texto, foi para incluir pessoas surdas. E aí virou negócio. Tem negócios milionários que a gente usa todo dia, usando mensagem de texto. Quando o touch da tela, né, do celular, né, meu notebook também é touch, o touch foi desenvolvido para pessoas com baixa visão. Então, hoje todo mundo usa, né? A gente passou daquele BlackBerry que era no botãozinho para o smartphone touch por conta de uma tecnologia feita para pessoas com deficiência que atingiu melhor a sociedade. Então, enquanto as empresas não perceberem que se ele desenvolver algo para uma pessoa com deficiência, ele está desenvolvendo para muito mais gente, né?
A rampa é um ótimo exemplo. Onde passa uma pessoa em cadeira de rodas, passam todas as outras. E o contrário não é verdade. Então, se você projeta escada, você está deixando algumas de fora. Se você projeta uma rampa, você não deixa ninguém de fora. Então, os negócios são muito ampliados quando pensados para as necessidades que as deficiências trazem nas limitações, né? Ô, Carol, eu fico com uma dúvida na cabeça em relação a esse negócio da retenção, porque assim, a empresa ela já teve a disposição, já teve o esforço, ainda que ela esteja ali só cumprindo a lei, que muita gente coloca isso necessário, né? E eu concordo, né, até com isso. Você vai criando essa intenção, ainda que não seja pela via mais voluntária possível, mas para que você comece a ter essa movimentação, né? Mas a empresa foi lá, né? Ela contratou. Ela tem ali uma pessoa útil, produtiva. Se contratou bem, contratou para o lugar certo, né? No momento certo. Aí, assim, bem no seu dia a dia mesmo, entrando no seu mundo de consultora, o que que faz, na prática, a empresa parar e simplesmente não ter um plano de carreira? Ou deixar a pessoa ali, sabe? Parece uma realidade que não faz muito sentido na minha cabeça. Se já tem a pessoa, se ela tá ali, é parte do time, e você já teve todo esse esforço, por que que isso se interrompe, esse ciclo mesmo de construção de plano de carreira? Por que isso não avança na prática? Alguns motivos, né? Um deles a gente já falou aqui, que é contratar pela lei. Então, as empresas que contratam por lei, depois de contratar, não acham que tem mais nada para fazer. Só que contratar por lei traz uma outra consequência, que é o rótulo, o estereótipo da pessoa cotista. Então, a gente já tem o estereótipo de incapaz, de coitadinha, de dependente, de não pode, de não consegue, e aí entra, tá aqui porque a cota mandou. A liderança, até o time, a equipe, precisa ter letramento, precisa ter conscientização, porque senão ela já leva aquela pessoa para um lugar de não consegue, não pode. Isso acontece no nosso inconsciente porque a nossa sociedade nos formou assim. Então, a pessoa com deficiência, depois de contratada, se não tiver um trabalho de formação de cultura interna, inevitavelmente é isso que vai acontecer. A pessoa com deficiência vai ficar de ladinho, vai ficar no cantinho. Mesmo a empresa que faz o letramento, a gente está aqui há 16 anos cutucando, né, motivando as empresas, provocando as empresas para fazerem o trabalho de letramento de cultura. E aí, assim, por várias empresas a gente passou e ainda passa uma vez por ano. Então vem aqui fazer a palestra no mês de setembro, que é o mês do Dia da Pessoa com Deficiência. E uma palestra uma vez por ano, primeiro, que só envolve 20% da empresa. Eu nunca consegui, a não ser uma convenção, chegar numa empresa e estar 80%, 90% da empresa. Primeiro que, quando oferecem nessa semana, vai movimentar uns 20% de pessoas que já são interessadas nesse tema, que é catequizar os catequizados. E aí a gente vai lá, leva o recado, aí pronto, eu fiz minha parte. Então, os checks do que é feito, eles são muito rasos, né? Contratei, check. Fiz uma palestra no ano, check. Ainda não existe um trabalho de estratégia. Então, a gente vem trabalhando muito para entrar no board, para entrar no C-Level, para entrar com CEOs, para a gente conseguir falar para esta população sobre estratégia. Enquanto não for estratégia, não virão os resultados. E aí a gente tem os haters, né? Eu falo que tem pessoas que acordam odiando, né? Pessoas que acordam discordando. E aí vem as pessoas dizendo, mas não dá resultado. Claro, não dá resultado porque não é só contratar, de novo. Nossa, total. E é um trabalho mesmo, né, de cultura organizacional. Cultura organizacional é uma plantinha que você tem que regar todo dia, né? Não adianta você catar sua planta da sua casa, jogar um balde de água uma vez por ano e falar, se vira agora, não é mais comigo. E aí, voltando um pouco, Carol, para sua experiência como empreendedora, né? Estamos aqui, afinal, no Vale do Suplício, e a gente chama de suplício porque a gente não esconde que empreender é sim muito legal. Tem sim muitas realizações, né? É uma coisa muito, é uma atividade muito inspiradora, mas tem perrengue pra cacete, né? Então é difícil. Empreender sendo mulher tem uma dificuldade a mais. Empreender sendo mãe como você, né? Você tem uma filha,
puxa, né? Já também, são atenções divididas, já mais, e tem mais a complexidade da visão do outro também, né? E empreender sendo uma pessoa com deficiência traz o capacitismo como a cereja do bolo, né? Que é aquilo que você estava falando antes do coitadinho. É, eu queria entender como essas interseccionalidades afetaram a sua experiência como empreendedora. Ah, muito legal. Bom, eu tenho uma filha de 18, a Clara. Quer dizer que a minha empresa e a Clara têm praticamente a mesma idade. E eu troquei essa experiência de maternidade com a questão do empreender. Empreender é mais difícil do que ser cadeirante, podem acreditar. Se você acha difícil ser uma pessoa com deficiência, eu vou dizer que empreender é muito desafiador e ser mãe ainda mais, mas vamos ficar no foco do empreender. Eu demorei para ser reconhecida como empreendedora. Eu amo quando me fazem perguntas para falar da minha trajetória de empreendedora, porque elas são raras ainda hoje. E eu acredito que, assim, na minha história de 16 anos, elas começaram a chegar para mim há uns 3, 4, para falar: nossa, é verdade, a Caramba! Carol tem um negócio. A Carol tem um Oi! negócio. Bom dia! E assim, para mim o desafio ele tem a ver até com o tema, e não só apenas com a minha condição, porque o tema é um tema negado. Então, nós somos invisibilizadas até pelo governo, que não nos contabiliza direito. A gente não tem nenhum estudo que a gente possa afirmar a quantidade de pessoas com deficiência no Brasil de uma forma confiável. Então, a gente é invisível para esse, né, para a questão de políticas públicas. Nós somos invisíveis por ser um tema culturalmente pedido para não falar. Então, nós éramos crianças e papai falou, quando você viu alguém com deficiência, papai e mamãe provavelmente responderam: não olha, não comenta. E esse não olha, não comenta leva o assunto deficiência para um assunto intocável culturalmente. Então, o nosso tema, assim, os primeiros 10 anos da nossa existência, se não fosse a lei, nosso negócio não existiria. E a gente precisou, ainda como acabei de responder para a Silvia, a gente precisa mostrar para o mercado o que precisa ser feito, né? Todo mundo sabe que precisa comprar arroz, que precisa comprar feijão. Não, as pessoas não sabem que precisam consumir o que a gente oferece. As empresas não sabem. A gente fica num trabalho de convencimento, de, cara, vamos cuidar da carreira. Desde que a gente desenhou a Talento Incluir, ela está desenhada exatamente em 4 pilares. Eu lembro que o primeiro PPT que a gente fez, os 4 pilares estavam dividindo uma roda de cadeira de rodas, assim, 4 pedaços de pizza, e um deles era carreira. E a gente fala isso desde de 2008, quando a gente montou o negócio, e são raras as empresas que já investiram em alguma ação de carreira das que a gente oferece. Então, a gente vê que esse empreender para um mercado que não está convencido do que o que a gente faz é importante, é ainda mais desafiador. Eu tenho bastante convicção das oportunidades e privilégios que eu tenho como empreendedora, porque meus sócios são pessoas que entendem muito de negócio. O meu sócio, especificamente, é um homem, ele é mais velho, hoje ele tem 84 anos, e ser homem, ser mais velho, ajuda muito uma mulher a pedir empréstimo quando a gente precisou. Então, não era eu que dava minha cara para o gerente. Eu escuto amigas mulheres empreendedoras que falam que não conseguem crédito de jeito nenhum. Eu falo, então, que bom que não era eu que pedia, ele que pediu quando a gente precisou, enfim. Caramba! Isso você falou empréstimo banco, assim mesmo. Empréstimo no banco, não era nem. Não é empréstimo de banco. Tem horas que o negócio precisa botar um aporte ali de uma nota que vai receber Aham. daqui 20 dias. E a gente precisou em alguns momentos. Nem sei se estou livre de não precisar mais. Assim, hoje, depois de 16 anos, temos um bom caixa para segurar os perrengues, mas nem sei se não vou precisar mais. E quando a gente precisou, ele que foi. Então, Nossa, eu não porque passei por no investimento, conseguir um investimento de um fundo, a gente sabe que é mais difícil para a mulher. Agora, empréstimo de banco eu não sabia. E como é importante a gente buscar romper esses padrões mesmo, né, Carol? Porque eu acho que você fez isso aí durante a conversa, vários momentos, por exemplo, quando você coloca os desafios de ser cadeirante, assim, os principais desafios não são exatamente você estar numa cadeira de rodas, né? Mas questões de rotina mesmo, desafios, pequenos desafios aí do dia a dia, que só quem é cadeirante, só quem convive com cadeirante sabe como é que é, né?
Então, a grande parte das pessoas desconhece isso, né? Então, que isso deixe de ser um tabu. Rapidamente, só contar, ontem eu estava assistindo, eu não sei se vocês gostam de assistir tênis, mas está acontecendo o Aberto de Roma, né? Que é um dos principais campeonatos de tênis. Aí tem um jogador italiano, que o nome dele é Sinner, é um dos favoritos aí do torneio, um dos melhores jogadores do mundo. E o pessoal lá do torneio de Roma criou um momento em que o Sinner foi jogar com um dos maiores atletas do tênis da Paralimpíada. E o desafio foi colocar o Sinner numa cadeira de rodas para jogar tênis com o adversário dele numa cadeira de rodas. Tinha tudo para ser um grande clichê, né, uma grande bobagem, mas eu acho que foi uma forma, ficou no final, eu assisti, claro, o quadro inteiro, um episódio super bonito, sabe? E, assim, descomplicado, de tratar a questão de uma questão descomplicada, porque é lógico que o Sinner ficou todo sem jeito, não sabia dar na cadeira de roda, ficou parecendo, né, enfim, não sabia lidar ali, não, né, com a condição. Mas acho essa quebra de paradigmas aí é super importante, né? É isso que naturaliza, né? Eu acho que tudo é muito desafiador quando está distante da gente, quando vem para perto, a gente naturaliza, facilita. Exatamente. Especificamente, tênis e basquete são duas modalidades que antes, quando eu era andante e fiz educação física, eu detestava. E depois de cadeirante eu me apaixonei. Acho que são dois esportes que com roda combinam muito mais. Mas é interessante essa aproximação mesmo e acostumar a sociedade, né? Eu- vocês que pesquisaram muito, viram eu em alguns momentos, né, falando aqui para me trazer para a entrevista, talvez já tenha escutado eu falar, mas eu gosto de repetir isso porque é simples e simplifica todo o entendimento que a gente tem sobre inclusão. A gente tem uma colaboradora aqui na Talento Incluir, o nome dela é Tabata Contre, ela é cadeirante, nós coincidentemente somos amigas desde o começo da lesão das duas, e a Tabata tem um filho chamado Francisco. Ela e ele foram assistir o filme O Extraordinário, que o garoto do filme tem o rosto todo deformado. E quando começou o filme, o Chico perguntou: mamãe, por que o rosto dele é tão esquisito? E aí a Tabata respondeu genialmente: é só porque você não está acostumado. Ai, que maravilhoso. E é isso, gente. Tudo é esquisito quando a gente não está acostumado e quando a gente se aproxima, quando a gente acostuma, quando a gente para de falar para os nossos filhos, não olha, não comenta, e a gente comenta, e a gente conta, e a gente naturaliza a condição, mais a gente se aproxima e a sociedade da gente. Perfeita, perfeito. A gente se aproximando aí do quase final do episódio, eu queria te perguntar, enfim, depois de tudo que você já conquistou, mas olhando para o futuro, qual é o seu grande desejo? Sabe que essa pergunta para empreendedor tem que estar na ponta da língua, né? Porque a gente tem o conselho consultivo aqui que fica me pressionando. Qual é o seu desejo? Aí a gente, com medo de ter desejos de futuro muito utópicos, a gente vai segurando a onda, né? Mas meu grande desejo é que a gente não deixe mais pessoas com deficiência para trás, que a sociedade se acostume com a gente, a quebrar o capacitismo, as barreiras do capacitismo na sociedade. Em números, eu quero que em 10 anos, 2% das presidências das empresas sejam pessoas com deficiência. Porque é o negócio que eu entrego para o mundo, mas de forma geral, para a sociedade é isso, assim, que a sociedade se desconstrua no capacitismo e que pessoas com deficiência não fiquem mais para trás. Perfeito, Carol. A gente está chegando agora ao final do episódio, esse papo tão legal e tão importante. E a gente não vai deixar de lado, obviamente, um dos momentos mais aguardados aqui do Vale do Suplício, que é o Desaprendendo com Exemplo. Então a gente vai o quê? Pedir para você se expor, Carol. Bora lá, Sil, sua vez. Desaprendendo com o exemplo, porque errar é humano. Já repetir o erro. Vamos lá, Carol. O discurso da superação. Eu tenho medo. Eu odeio ser colocada no lugar de super, porque me desumaniza. Eu não sei. Tem dia que eu superei, tem dia que eu tô aqui sofrendo com a dor do dia a dia. Tá, faz parte. A maior roubada que o empreendedorismo me trouxe. Eu acho que é uma ilusão, às vezes, a gente se conectar com
pessoas que prometem muito e que não entregam. Acho que essas foram as roubadas que eu entrei, assim. Nossa, essa ninguém nunca tinha falado, foi perfeita. É verdade, né? E é tão comum, né? E a gente que é empreendedor, né? Tão ingênuo. Ai, sério? Fica abanando o rabinho, né? Quando vê. Oh, A gente acredita. ai. Demorou para eu entender que quem fala muito, se fizesse, já estava que nem nós, já estava nesse crescimento como empreendedor também, né? Se fala muito e não cresceu ainda, eita, alguma coisa tem. Se fala muito é porque faz pouco, né? Ao contrário aqui do Vale do Suplício, que fala pouco e faz Mais muito. um. Aliás, eu amei o nome Vale do Suplício. Desculpa, que não era a hora, né? Não, Eu amei o nome Vale do Suplício, porque quebrar o capacitismo é isso, né? É um suplício mesmo. e vamos brincar com essa ideia, né? É isso, vamos brincar com essa ideia, assim, que a melhor coisa é a gente se divertir. Carol, parecia tempo investido, mas era tempo perdido. Quanto que eu investi, eu perdi tempo ao invés de investir muito, principalmente em operação, assim, todo mundo aclamava, sai da operação, e eu apegada na operação, e eu gosto do que eu entrego, eu existi para entregar o produto final na empresa, é para isso que eu criei tudo, aí eu não desapegava, e perdi muito tempo operacionalizando, e muito tempo até perceber onde de fato era o lugar estratégico para alcançar meus resultados aqui. Carol, a gente vai encerrando o papo com você, infelizmente, porque, cara, que papo legal, você é uma pessoa incrível, ensinou muito, com certeza vai ensinar muito toda a nossa audiência. E o mais importante, cara, como a gente pode levar isso de forma muito natural, normalizar e se divertir com qualquer tipo de situação, né? Então, obrigada por ter estado com a gente aí nesse episódio. Eu que agradeço, uma oportunidade também estar aqui com vocês. Obrigada. Ai, Carol, super obrigada. E você que está ouvindo a gente, se você gostou, sabe o que você faz, né? Vai lá, dá 5 estrelas, compartilhe, curta, manda pelo WhatsApp, manda pro vizinho. Se você não gostou, fica quieto, não faça nada. Silêncio. E também não deixa de seguir a gente nas redes sociais para saber quando tem episódio novo. A gente está no TikTok, Instagram, LinkedIn, a gente também está aqui no YouTube e no Spotify. E se você tiver alguém para indicar para ser entrevistado para o Vale, manda um e-mail para a gente no valedosuplicio@agenciaessense, com se no final.com.br. Obrigada e até o próximo Vale. Tchau! Até, gente! O Vale do Suplício foi idealizado e é produzido e apresentado pelas jornalistas Adriele Marquezine e Silvia Paladino, cofundadoras da agência Essence. A identidade visual foi desenvolvida por Edu Ramos, do Grana Estúdio, e a edição dos episódios fica a cargo da Vídeo É Isso. Estamos no YouTube, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Instagram, LinkedIn e TikTok. Siga a gente!